Olá, queridos, tudo bem com vocês? Deixa eu dizer algo aqui importante. Eu quero falar sobre a diferença que surge, de algumas tempestades. A tempestade que Jonas enfrentou foi por conta de não obedecer à voz do Senhor, por dar uma determinação e uma direção a ele, e ele tomar uma outra direção que não era a direção que Deus deu. Portanto, veio uma tempestade, fez com que toda a embarcação sofresse uma terrível consequência por causa da sua desobediência, e ele teve que ser lançado ao mar, e pela misericórdia de Deus também, para cumprir o seu propósito, Jonas foi engolido por um grande peixe e no final das contas acabou indo parar no lugar que Deus queria que ele fosse. Então não adianta correr do seu chamado, não adianta correr daquilo que Deus determinou sobre a sua vida. E lembre-se que a desobediência gera tempestades, e às vezes tempestades irreversíveis. Fique atento a esse ponto. Outra tempestade é aquela tempestade que Jesus estava no barco e deu uma ordem para os discípulos passarem para o outro lado. E a tempestade surge e Jesus estava no barco. Jesus vai levantar e vai repreender o vento e vai dizer ao mar: cala-te, aquieta-te. Outra lição importante é que mesmo Jesus estando no barco, tempestades irão surgir. A diferença é que ele dá a última palavra, e a palavra dele acalma a tempestade. Outra tempestade é aquela tempestade também que Jesus mandou seus discípulos passar para o outro lado e ele foi para o monte orar. E depois também surge uma tempestade e Jesus vem andando por cima das águas. Aquele episódio em que Pedro anda sobre as águas, Mas não é esse detalhe que eu quero falar. Jesus entra na embarcação e quando ele entra no barco, a tempestade acalma. O que eu quero dizer também é que mesmo Jesus dando uma ordem para você remar, para você atravessar para o outro lado, não quer dizer que tempestades não irão surgir. Mas você está sobre a palavra do Mestre e além da sua palavra, ele também está vindo ao seu encontro, e quando ele chegar na sua embarcação, essa tempestade vai se acalmar. Agora, outra tempestade que eu quero falar também é aquela tempestade em que Paulo enfrentou. Isso você encontra lá em Atos capítulo 27, capítulo 28, está embasado no mesmo assunto ali. Você encontra um momento de uma tempestade terrível, só que tem uma diferença de lá para essas outras tempestades aqui. Por quê? Porque lá Deus não fala que vai acalmar a tempestade. Deus não fala que vai cessar a tempestade. Deus se manifesta de uma forma diferente. Qual é a forma diferente? Deus manda um anjo para falar com Paulo, e esse anjo, quando ele palestra com Paulo, esse palestrar é justamente para dizer: não vai morrer ninguém dessa embarcação. Em outras palavras, eu não desci para acalmar a tempestade. Eu não desci para repreender a tempestade. A tempestade vai continuar, mas eu desci para trazer uma mensagem que ninguém vai morrer no meio dessa tempestade. Então, descansa o seu coração. Se Jesus não saiu junto no barco que ele te deu uma ordem para você remar, não se preocupe se Jesus também saiu com você no barco. Não se preocupe se ele também não falou que vai acalmar a tempestade. Descansa o seu coração. Deus tem sempre uma saída. Se ele estiver com você no barco, ele acalma a tempestade. Se ele não sair junto com você no barco, ele vai vir para a sua embarcação para acalmar a tempestade. E se a tempestade surgir, mas Jesus não estava no barco, Jesus não vem andando por cima da água, mas disse para alguém te dizer: ninguém vai morrer, descansa o seu coração, você está sobre a palavra. Então, não fique esperando o anjo descer para acalmar a tempestade, para repreender a tempestade. Aprenda também a ouvir a voz de Deus através do anjo que vai te dizer: ninguém vai morrer, descansa o seu coração. Então, não entre na tempestade da desobediência. Mas se caso você entrar em alguma tempestade, que seja por causa da palavra, mas esta mesma palavra te trará livramentos.
Deus te abençoe. Fique na paz que excede todo entendimento.